Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todas e a todos vocês. Estamos aqui na terceira aula sobre recurso extraordinário e recurso especial, né, aqui no quarto ano da disciplina de Direito Processual Civil 2, aqui no quarto ano da faculdade. Então, eu gosto de mencionar isso porque, às vezes, como eu vou disponibilizar a gravação dessa aula no YouTube, na nossa página, para os alunos assistirem de novo depois, quando quiserem, de repente alguém, algum advogado mais experiente, algum magistrado também experiente, pode eventualmente achar que essa nossa exposição é básica demais. No entanto, a gente trata da matéria aqui no curso de graduação e, por conta disso, às vezes a gente tem que se basear mesmo em alguns conceitos mais básicos, como a gente vai falar hoje, inclusive, tá? A aula de hoje é a terceira aula de uma série de aulas sobre recurso especial e recurso extraordinário. Tema de minha predileção, vocês que estão aqui comigo na faculdade, né, já perceberam isso, que eu adoro essa matéria, e é o tema com quem eu mais trabalho na minha advocacia. No meu escritório a gente tem um setor só para cuidar de processos nos tribunais superiores, né, que eu e o Rafael, meu sócio, nós coordenamos, e é a matéria que me levou para a advocacia, vamos chamar assim, né, e me motiva diariamente, né, a estudar cada vez mais esse assunto. E eu espero que vocês gostem do tema também, né. E hoje nós vamos falar, né, nessa aula de hoje, sobre a admissibilidade e mérito dos recursos extraordinário especial. Então, no primeiro vídeo, vocês vão se lembrar, na primeira aula dessa série, nós falamos dos fundamentos do recurso extraordinário e do recurso especial. Na segunda aula, falamos do pré-questionamento. E hoje nós vamos falar de admissibilidade e mérito, tá certo? Do recurso extraordinário e do recurso especial. E na quarta aula, na próxima aula, a gente vai falar sobre procedimento do recurso extraordinário e do recurso especial também, tá certo? E, em princípio, a gente termina essa série com 4 aulas, mas, eventualmente, a gente pode gravar uma aula adicional para falar de algum tema, né, que mereça a nossa atenção também, tá bom? Então, vejam, quando nós falamos de juízo de admissibilidade e juízo de mérito do recurso especial e do recurso extraordinário, nós devemos nos recordar do significado dessas expressões em relação aos recursos em geral, né? Nós falamos, com vocês, várias vezes, né, que o juízo de admissibilidade significa a verificação da presença dos requisitos do recurso, né? Então, requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos, de acordo com a doutrina majoritária, a expressão que a classificação, inclusive, que a gente está usando aqui na nossa disciplina, né? Então, verificar se o recurso é cabível, verificar se há interesse em recorrer, né? Verificar se o recurso é tempestivo, verificar se houve recolhimento das custas recursais, ou seja, o preparo, né? Então, esses são requisitos dos recursos. Se os requisitos estão presentes, o recurso é admissível, daí nós vamos dizer que o recurso deve ser conhecido. Agora, faltando um desses requisitos, né, isso vai conduzir à sua inadmissibilidade, daí nós dizemos que o recurso não pode ser conhecido, certo? Conhecido o recurso, ou seja, ultrapassada essa etapa, o juízo de admissibilidade do recurso, nós prosseguimos e entramos no mérito do recurso, no juízo de mérito do recurso. No juízo de mérito do recurso, nós vamos verificar, assim, o jeito mais fácil de entender. O que é que eu faço no juízo de mérito? Eu vejo se o recorrente tem razão. Então, o juízo de mérito do recurso tem por propósito verificar se o recorrente está certo. Então, eu já vi que o recurso é admissível, ou seja, os requisitos do recurso estão presentes, e agora eu vou verificar se eu devo acolher aquilo que o recorrente alega. Então, o recorrente pode estar pedindo no recurso, pode estar requerendo no recurso
a reforma da decisão recorrida, porque ele entende que o juízo recorrido, o juízo aquo, né, interpretou mal a norma, não aplicou corretamente a norma ao caso concreto, e assim por diante. Então, daí eu vou pleitear a reforma da decisão recorrida. Agora, eu posso estar diante de um vício que leve à nulidade processual da decisão recorrida, né, a invalidação da decisão recorrida. Então, eu posso dizer assim, que a decisão foi proferida em violação ao princípio do contraditório. Eu posso dizer que houve cerceamento de defesa. Eu posso dizer que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação. Nesse caso, nós estamos falando de um vício de atividade. E quando estamos diante de um vício de atividade, a gente não pede a reforma, a gente requer a anulação da decisão recorrida, certo? Então, diante de vício de atividade, eu vou requerer a anulação, a invalidação da decisão recorrida. Diante de vício de juízo, eu vou requerer a reforma da decisão recorrida. Isso vale para todos os recursos, inclusive para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Agora, notem, diante dessa peculiar função desempenhada pelos tribunais superiores, a que nos referimos nas aulas anteriores, diante desse propósito do recurso especial e do recurso extraordinário, o juízo de mérito do recurso extraordinário e do recurso especial, ele tem um desdobramento diferente, né? O juízo de mérito de recursos em geral, a apelação, que é o mais comum de todos, que vocês vão usar, a gente usa corriqueiramente, né? É muito raro um processo não ter o recurso de apelação. No juízo de mérito, veja, considerando que, inclusive, nós dizemos, né, que prepondera em relação ao recurso de apelação aquela finalidade privada, enquanto nos tribunais superiores prepondera a finalidade pública, né? O Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Paraná ou de outro estado, quando ele julga um recurso de apelação, ele não se preocupa tanto, embora também se preocupe, mas ele não se preocupa tanto com a definição da norma jurídica. É claro que essa etapa não pode ser eliminada do processamento, do julgamento de um recurso extraordinário, de um recurso especial. Eles vão fazer isso, né? Os desembargadores da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar uma apelação, eles verificam o sentido da norma jurídica? Claro que fazem isso, mas essa não é a preocupação preponderante deles. Por quê? Porque a preocupação preponderante dos desembargadores da primeira Câmara Civil, por exemplo, vai ser julgar o caso concreto, né? Ainda que eles tenham que desenvolver um raciocínio sobre o sentido da norma jurídica. Diferentemente, acontece com o Supremo Tribunal Federal e com o Superior Tribunal de Justiça, que, como nós já observamos, eles têm preponderantemente uma finalidade pública, né? E a gente falou, né, quando falou dessa finalidade pública, que eles desempenham isso, né, quando, no julgamento de recurso extraordinário e de recurso especial, eles realizam aquela função que nós chamamos de nomofilática. O que é a função nomofilática? Tem a ver, né, com aquele texto do ministro Atos Guzmão Carneiro, saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, que eu vou colocar aqui na tela, né, essa notícia que saiu agora, saiu ontem no site do Superior Tribunal de Justiça, né? O ministro Atos Guzmão Carneiro, ele diz isso, né? Ele fala sobre a necessidade de o jurisdicionado encontrar nos tribunais superiores uma definição clara da correta compreensão das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais. Então, essa é a finalidade dos tribunais, essa função
desempenhada pelos tribunais superiores, quando julgam recurso extraordinário ou recurso especial, é aquilo que a doutrina chama de função nomofilática. É a função primordial. Dessa função, ou poderíamos dizer, nessa função, estão abrangidas aquelas funções que a doutrina chama de função uniformizadora, né? Que isso é bem marcante, sobretudo em relação ao recurso especial, né? Tem uma hipótese de cabimento do recurso especial, artigo 105, inciso 3º, a linha C, né? Vou colocar aqui na tela já para vocês também, que é específica, ou melhor dizendo, especificamente dedicada à eliminação de divergência jurisprudencial. Então, estou colocando aqui na tela para vocês, né? O artigo 105, tá bom? Da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, né? 105. Daí adiante, no inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, etc., quando a decisão recorrida, a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que ele haja atribuído outro tribunal. Algum de vocês, ou alguma de vocês, poderia dizer assim, mas isso aqui é uma situação, uma hipótese diferente da linha A, né? Na verdade, vejam, pessoal, o fundamento do recurso especial, assim como lá para o recurso extraordinário, também vai ter algo parecido, está na linha A. A linha C é um desdobramento da linha A, né? Porque você sempre que interpuser um recurso, isso também é importante, sempre que você interpuser um recurso com base na linha C, você vai ter que também interpor o recurso também com base na linha A. Então você não pode interpor o recurso alegando apenas divergência, sem alegar também que há violação à lei federal. Então a linha C é um desdobramento. Só que é um desdobramento importante, é marcante, né? Porque revela essa função uniformizadora do recurso especial. E há também uma outra função que também decorre da função nomofilática, pessoal, que é aquilo que a nossa doutrina chama de função paradigmática. O que é função paradigmática? É quando você diz assim, olha, essa professora é um paradigma para mim, esse professor aqui do curso de Direito é um paradigma para mim. É um exemplo, né? O meu pai é um paradigma para mim, o meu irmão, né, é um paradigma para mim. É um exemplo. Então, quando a gente fala que os tribunais desempenham função paradigmática, é nesse sentido. Que quando eles julgam, aliás, o professor Arruda Alvim, ele tem uma expressão que eu acho muito feliz, ele diz assim, quando os tribunais superiores decidem, eles agem como se fossem faróis, né? No sentido de, quando o Supremo ou o STJ decide, a gente espera que daquela decisão surja realmente o significado normativo. Então, eu, como advogado, eu vou me orientar com base no que o Superior Tribunal de Justiça decide sobre a inteligência do artigo X, do CPC, por exemplo. Eu, empresário, eu vou fazer os meus negócios, fazer os meus contratos, me pautando naquilo que o Superior Tribunal de Justiça está decidindo quando interpreta o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, o Código Civil também, né? Então, vejam, isso a doutrina chama de função paradigmática, né? Agora, os tribunais superiores, embora tenham essa função preponderante, que é a função nomofilática, que abrange a função uniformizadora e a função paradigmática, no direito brasileiro,
eles não são apenas isso. Vejam, o inciso 3º do artigo 105, que a gente já leu, quando fala do recurso especial, da competência do STJ para julgar o recurso especial, vejam, ele diz aqui, ó, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas. Percebam? Olha bem, o STJ, quando ele julga o recurso especial, ele também tem competência para julgar as causas decididas. A mesma coisa a gente pode dizer, deixa eu achar aqui para vocês, em relação ao recurso extraordinário. Olha só o que está escrito aqui, pessoal. Quando o artigo 102 da Constituição fala da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso extraordinário, diz aqui, olha, compete ao STF, né, a guarda da Constituição, competindo-lhe, daí, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas. Então, importante isso, pessoal. No direito brasileiro, prestem bastante atenção nisso. No direito brasileiro, os tribunais superiores julgam a causa, ok? No direito brasileiro. Por quê? É uma opção do Constituinte, né? Quando nós estudamos a classificação dos recursos, lá atrás também, e a gente fez a gente passeou, né, pelo direito comparado, a gente viu que esses recursos podem ostentar a característica de recurso de revisão ou de recurso de cassação. Recurso de revisão ou recurso de cassação. Qual é a diferença? Né? Recurso de revisão ou recurso de cassação? Inclusive, essa expressão, esse nome, recurso de cassação, até hoje é usado em outros países, em vários outros países, né? Então, na França, na Itália, o recurso, parecido com o nosso recurso especial aqui, tem esse nome, recurso de cassação. Cortes de cassação também, né? Quando o recurso especial, né, no direito brasileiro, né, o STJ julga o recurso especial no direito brasileiro, ele julga a causa, isso revela que, à luz da nossa Constituição, à luz do nosso texto constitucional, né, o recurso especial não é mero recurso de cassação, mas também de revisão. Os recursos de cassação, pessoal, eles têm por finalidade apenas definir o sentido da norma e cassar a decisão recorrida que eventualmente esteja em desacordo com esse sentido normativo definido pela Corte de Cassação. Né? Aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal, não é isso que acontece. Por quê? Porque aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles julgam a causa, é o que está no texto. Veja, ontem, inclusive, né, estava num grupo de WhatsApp com os amigos professores, e estavam discutindo isso, né? Se o Tribunal Superior julga a causa ou julga os fatos, ele julga. Mas, pessoal, essa função, que a doutrina chama de função diquelógica, né, como nós falamos já nos encontros anteriores, né, essa função que a doutrina chama de função diquelógica, de julgar o caso concreto, ela é excepcional. Ela é, digamos assim, não é a finalidade primeira dos tribunais superiores. Isso também pode ser extraído do texto constitucional. Acompanhem comigo aqui mais uma vez, pessoal, o que está escrito ali na Constituição. Vejam ali, vamos pegar aqui o inciso 3º do artigo 102, que trata do recurso extraordinário, tá certo? O que está escrito ali? Que compete ao Supremo julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. Vejam, pessoal, essa palavrinha, quando, que está aqui no inciso 3º do artigo 102. Né? Quando, aqui,
no texto constitucional, né, está desempenhando, essa palavra aqui, ela está operando como uma conjunção, né, subordinativa condicional, né? A conjunção subordinativa condicional. Eu não sou bom professor, eu não sou professor de português, mas vocês devem saber português, língua portuguesa, gramática muito melhor que eu, né? Então, o que significa isso, que é uma conjunção subordinativa condicional? Significa que o Supremo julga mediante recurso extraordinário as causas decididas quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa Constituição. Então, percebam, o Supremo só vai julgar a causa decidida em única ou última instância se antes ele, Supremo, verificar que a decisão recorrida contrariou o dispositivo da Constituição. Veja, pessoal, atenção demais aqui, tá? O fato de o texto constitucional ele estar aqui nessa ordem não pode nos induzir em erro. Como é que a gente lê isso aqui tudo? Né? A gente lê assim, ó, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, aí competirá ao Supremo julgar a causa. Significa que essa contrariedade ao dispositivo da Constituição é uma condição que deve estar presente para que daí o Supremo julgue a causa. Percebam, portanto, pessoal, que o mérito do recurso extraordinário, né, o juízo de mérito do recurso extraordinário, ele tem duas etapas muito marcantes. E isso não é porque eu quero, não é a opinião pessoal minha, do Medina. É o texto constitucional que impõe isso. Isso que está aqui no inciso 3º do artigo 102, se repete mutatis mutandis, ali no artigo 105, inciso 3º, em relação ao recurso especial. Porque vejam, olha, acompanhe aqui comigo também. O que está escrito aqui? Que compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, tribunais dos estados, etc., quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Aquela condição, quando, né, a conjunção subordinativa condicional, que está lá no artigo 102, inciso 3º, está aqui também no artigo 105, inciso 3º. Significa dizer que quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, né, se o STJ verificar que a decisão recorrida contrariou lei federal, aí ele julga a causa decidida no recurso especial. Estão entendendo? Isso é importante. O STJ, o Supremo Tribunal Federal, eles julgam a causa? Sim. Desde que antes ele, Supremo, ele, STJ, tenha tido condições de verificar que naquele caso concreto houve uma violação à norma constitucional, houve uma violação à lei federal infraconstitucional. Tá? Por isso é que se diz, né, que o mérito do recurso extraordinário, o mérito do recurso especial, né, o juízo de mérito desses recursos é bifásico. Então, é diferente do que acontece com os recursos em geral, o recurso de apelação, por exemplo, em que essa verificação da contrariedade à norma, embora ela acabe se realizando, ela é feita de uma maneira misturada ali. Agora, no caso do recurso especial, no caso do recurso extraordinário, não. Porque o STJ e o Supremo Tribunal Federal, eles só vão julgar o caso concreto, só vão julgar a causa, se antes verificarem que a decisão recorrida violou a norma. Seja a norma constitucional, em se tratando do Supremo Tribunal Federal, seja a norma federal infraconstitucional, tá certo? Então, vejam, são duas etapas dentro do juízo de mérito. Agora, notem, quando é que o recurso especial
e assim também o recurso extraordinário, vão ser conhecidos, né? Quando os requisitos de admissibilidade desse recurso estiverem presentes. A gente não pode, e aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo explicando isso, a gente não pode confundir conhecimento com mérito do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu vou achar aqui para vocês a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, né? Deixa... Eu quero pegar o texto da súmula na página aqui do Supremo. Aqui. Né? Vou compartilhar aqui com vocês essa telinha. Então vejam. O que diz a súmula 456? O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Esse julgar a causa, pessoal, aplicando o direito à espécie, corresponde a essa função diquelógica de que estamos falando aqui. Ok? O Código de Processo Civil, em seu artigo 1034, ele, digamos assim, vou colocar aqui na tela para vocês também, Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1034, ele procurou, de algum modo, reproduzir a súmula 456, né? Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. A ideia aqui é a mesma do que está ali na súmula 456, tá? Do Supremo Tribunal Federal. E essa súmula vale para o Supremo, evidentemente, mas também se aplica ao recurso especial mutatis mutandis, tá? Julgará a causa aplicando o direito à espécie. Agora, vejam, ele usa aqui a expressão conhecendo do recurso extraordinário. Então, transmite a impressão de que, admitido o recurso, que está lá no artigo 1034 também, automaticamente eu já vou julgar a causa. Mas por que isso está aqui na súmula 456 escrito dessa maneira? Isso aqui está certo? Na verdade, não está certo, né, pessoal? Porque a gente acabou de dizer, a gente acabou de ler no texto constitucional que esse julgamento da causa, essa aplicação do direito à espécie, só se dá após verificarmos que houve violação à norma, né? Isso aqui decorre, essa expressão, né, conhecendo, vai julgar o mérito, vai julgar a causa, etc., decorre de uma confusão muito grande que houve por muito tempo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma confusão que houve, uma mistura, né, entre conhecer e prover. Antigamente se dizia, era comum, né, a gente vê os ministros dos tribunais superiores dizendo assim, a gente só conhece do recurso se for para dar provimento. Né? E era comum, então, pessoal, se dizer assim, recurso especial, por exemplo, recurso extraordinário não conhecido, e você lendo o acórdão, você verificava, na verdade, que o tribunal tinha feito era o exame do mérito do recurso. Eles estavam concluindo que o recorrente não tinha razão. E por que isso foi assim? Por que isso funcionou dessa maneira? Por que é que o recurso especial ou recurso extraordinário, por que havia essa praxe de dizer ao recurso não conhecido, porque o recorrente não tem razão? Né? Pelo seguinte, lá atrás, antigamente, bem antigamente, né, ali nos idos da década de 40, né, cabia um recurso, pessoal, no Supremo Tribunal Federal, né? Deixa eu achar aqui, inclusive, o texto certinho para falar aqui para vocês, né?
o recurso de embargos de nulidade ou embargos infringentes, né? Estava previsto no artigo 194, inciso 2º, a linha B, do Regimento Interno do Supremo, de 1940, tá certo? Com base, na verdade, esse regimento, ele disciplinava esse recurso com base no, então, Decreto-Lei número 6, de 1937. Né? E o que se dizia ali? Né? O Regimento Interno do Supremo estabelecia, ó, caberão, né, embargos de nulidade ou infringentes das decisões proferidas, agora abro aspas, nos recursos extraordinários, quando acordam, tomando conhecimento do recurso, houver decidido a questão que os motivou. E aquele decreto que eu mencionei, de 1937, né, estabelecia que esses embargos eles eram admissíveis, aspas, nos casos de recurso extraordinário, sempre que o tribunal resolva entrar no conhecimento. Então, notem, pessoal, se o recurso era conhecido, não importa se o Supremo Tribunal Federal iria dizer que o recurso deveria ser provido ou não, mas conhecido o recurso extraordinário, aí caberia um novo recurso dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que o Supremo passou a fazer para evitar que lá dentro do Supremo se admitisse mais um recurso? O Supremo concluía o julgamento dizendo assim, quando o recorrente não tinha razão, ele concluía o julgamento dizendo recurso não conhecido. Porque se ele dissesse que o recurso havia sido conhecido, aí caberia mais um recurso lá no Supremo. E eles não queriam isso, né? Eles queriam menos processos lá no Supremo. E daí, então, se tornou corriqueira essa ideia de que só se conhece do recurso se for para dar provimento ao recurso. Porque daí eu não tenho como dar provimento sem conhecer do recurso, evidente. Né? E daí, então, eles diziam isso, olha, a gente só vai dizer que o recurso é conhecido se for para dar provimento ao recurso. E daí, então, caberiam esses embargos infringentes ou de nulidade do julgado. Isso, pessoal, quem diz não sou eu, claro, evidente, eu estou dizendo, né? Mas quem fala isso com todas as letras é o ministro Sepúlveda Pertence. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a decisão dele. O trecho, na verdade, a decisão é interessantíssima, tá bom? Eu recomendo a vocês a leitura da íntegra deste acórdão. Aqui há um debate entre o ministro Sepúlveda e o ministro Moreira Alves, né? Inclusive o ministro Moreira Alves, esse aqui é uma das últimas decisões que o ministro Moreira Alves, de que participou o ministro Moreira Alves antes da sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. O ministro Sepúlveda também é aposentado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, né? Para esses dois parágrafos, apenas esses dois parágrafos, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. E eu quero que vocês marquem bem, né? É o recurso extraordinário 298.695. 298.695. Olha bem. Daí, ele até menciona aqui, né, antes, ó, senhor presidente, lamentando que talvez o julgamento não possa continuar com a participação do ministro Moreira Alves, que de fato ele vinha se aposentou, inclusive, na sequência ali, sinto-me obrigado a indicar adiamento para rever a matéria. Confesso, também estou com sua excelência, o Moreira Alves, que a finalidade institucional do recurso extraordinário não é, primariamente, a de fazer justiça do caso concreto, que é a função diquelógica. Mas, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na cassação italiana, no recurso extraordinário se julga a causa, disse ele. Todo o problema está em saber da extensão desse julgamento. E aqui a crítica que ele faz. Essa máxima de que o recurso extraordinário pela letra A, conhecido há de ser provido, eu sempre a recebi com grano sales,
até pela fonte histórica da jurisprudência do tribunal, que foi uma dessas tantas jurisprudências em legítima defesa. Hoje a gente não usa a expressão jurisprudência em legítima defesa, hoje a gente fala de jurisprudência defensiva, né? Em priscas eras, conhecido o recurso extraordinário, cabia embargos infringentes. Daí essa fórmula, prossegue o ministro aqui, de que se não houvesse violação, o que a rigor é o mérito do recurso extraordinário pela letra A, dele não se conhecia. Então por que eles diziam isso? Recurso não conhecido. Para não caber outro recurso lá dentro. É jurisprudência defensiva. E isso não é uma acusação minha. Ah, é o Medina que é chato, criticando aqui o Supremo. Não. O ministro Sepúlveda textualmente diz isso aqui, né, no julgamento desse recurso extraordinário. Tá? Então, pessoal, né, marquem aí o número, recurso extraordinário 298695, recomendo a leitura da íntegra desse recurso. Então, quando a gente, agora sim, voltando, né, quando a gente lê essa súmula 456, a gente tem que entender que a expressão aqui, conhecer, não deve ser entendida, né, como, por exemplo, apenas se verificou que o recurso é tempestivo, por exemplo, as custas foram recolhidas, por exemplo. Não, né? Isso daqui, esse enunciado sumular, ele usou a expressão conhecer aqui como algo já dentro do mérito. Na verdade, se essa súmula tivesse sido corretamente redigida, e não com essa vicissitude que muito bem aponta o ministro Sepúlveda, né, aqui nesse caso, essa súmula deveria estar escrito assim: conhecido do recurso e verificada a ofensa à norma constitucional, daí então o Supremo julgará a causa aplicando o direito à espécie. Notem, pessoal, que o Código de Processo Civil, no artigo 1034, ele poderia ter, né, no artigo 1034, ele poderia ter superado esse problema, né? Mas o legislador aqui perdeu a chance, pessoal, de eliminar essa controvérsia, né? Porque ele diz, ó, admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal julgará o processo aplicando o direito. Ele diz menos do que deveria. Na verdade, se a gente interpretar e aplicar tal como está aqui na literalidade do texto do artigo 1034, a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque os tribunais superiores só vão julgar o processo aplicando o direito, né, não apenas se o recurso for admitido, mas, além disso, se eles, tribunais superiores, verificarem que houve a ofensa à norma constitucional ou à norma federal infraconstitucional. Né? Então, quando nós falamos do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito do recurso extraordinário e do recurso especial, a gente tem que entender isso, que o artigo 1034 do CPC, assim como a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, eles estão falando aqui em admissibilidade em conhecer, num sentido menos técnico, menos rigoroso, né? Por causa dessa má influência da antiga jurisprudência do Tribunal, do Supremo, na época, Tribunal Federal, né? Que era uma jurisprudência defensiva. Então, eles só diziam que o recurso poderia ser conhecido se fosse para dar provimento ao recurso, porque nos casos de não provimento, eles preferiam dizer recurso não conhecido. Agora, nesse caso, a expressão conhecer, né, está sendo usada para se referir a uma etapa do mérito do recurso. Então, eles confundiam isso. E por isso que eu critico o artigo 1034 do CPC, porque a súmula 456 a gente entende, né? Foi errado o Supremo ter feito do jeito que fez, mas a gente entende por que foi feito dessa maneira. Agora, o CPC não poderia ter cometido o mesmo erro, né? Então, isso gera muita confusão. Então, para muita gente, assim, não, basta que o recurso seja conhecido, e daí já pode o Tribunal Superior verificar todas as matérias que ele poderia verificar de ofício. Não é assim. Porque esse julgamento do processo aplicando o direito, o Tribunal Superior só vai realizar
se verificar a ofensa à norma constitucional ou à norma federal infraconstitucional. Tem um outro caso, um outro julgamento, a gente não vai ler a íntegra dele aqui, mas é uma das decisões sobre o tema recurso extraordinário, é uma das decisões mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, pelo menos da história recente do Supremo Tribunal Federal, que teve esse acórdão como relator o saudoso ministro Teori Albino Zavascki, nesse processo aqui, ó, 346736. Decisão de 4 de junho de 2013, que, embora proferida à luz do Código Revogado, pessoal, do Código de Processo Civil Revogado, ela deve orientar a interpretação do artigo 1034 do CPC. Tá bom? Vamos ler aqui só os itens 1, 2 e 3 da ementa, que são de uma didática pouco vista, né? De uma didática... é uma preciosidade essa decisão. O ministro Teori, que eu tive a satisfação de trabalhar em vários processos com ele, especialmente quando ele estava no STJ, né, no Supremo, tive poucas causas julgadas ali pelo ministro Teori, ele era espetacular, né? Além de um baita magistrado, ele também foi um grande advogado, né? Ele entrou pelo 5º Constitucional no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e daí progrediu na carreira até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E escrevia muito bem, né? Ele era professor, autor de livros, escrevia muito bem. Então vejam aqui, ó, vamos ler, pessoal, eu convido vocês a lerem comigo, e daí a gente vai encerrar essa exposição de hoje, tá? Eu vou ler aqui e vou explicar à medida em que a gente vai lendo. Item 1. Em nosso sistema processual, o recurso extraordinário, isso vale para o recurso especial também, tem natureza revisional e não de cassação, a significar que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. E aí a crítica que ele faz, muito feliz. Conhecer, na linguagem da súmula, significa não apenas superar positivamente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas também afirmar a existência de violação pelo acórdão recorrido da norma constitucional invocada pelo recorrente. E isso vale, pessoal, mutatis mutandis para o Superior Tribunal de Justiça quando julga o recurso especial também. Aí ele prossegue aqui. Sendo assim, o julgamento do recurso extraordinário comporta, a rigor, 3 etapas sucessivas, cada uma delas subordinada à superação positiva da que lhe antecede. A do juízo de admissibilidade semelhante à dos recursos ordinários, como é o caso da apelação, por exemplo, que é o juízo de admissibilidade propriamente dito. A do juízo sobre a alegação de ofensa a direito constitucional, que na terminologia da súmula 456 também compõe o juízo de conhecimento, mas já é mérito aqui. E, finalmente, se for o caso, a do julgamento da causa, aplicando o direito à espécie. E vejam aqui, né? Esse julgamento da causa, prossegue o ministro, consiste na apreciação de outros fundamentos, que, invocados nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário, mas que, conhecido, entre aspas, vale dizer, acolhido o fundamento constitucional nele invocado pelo recorrente, passam a constituir matéria de apreciação inafastável, sob pena de não ficar completa a prestação jurisdicional, né? Então, vejam, o julgamento da causa aplicando o direito à espécie só se dá pelo Supremo Tribunal Federal, e assim também mutatis mutandis pelo Superior Tribunal de Justiça, depois de ser verificada a ofensa à norma constitucional ou à norma federal infraconstitucional. Nesse julgamento do mérito, aí então, do julgamento da causa, e a gente vai encerrar aqui, porque esse ponto eu quero falar com vocês na próxima aula, ele examina os fatos tal como descritos na decisão recorrida. O Tribunal Superior vai examinar os fatos tal como descritos na decisão recorrida. Ele não faz o reexame do fato, melhor dizendo, ele faz uma revaloração do fato. Eu separei aqui uma decisão para você, 2 decisões, na verdade, para vocês, que são exemplos do modo como os tribunais superiores veem isso, né?
vou colocar aqui para vocês, uma decisão do ministro, uma decisão monocrática do ministro Antônio Carlos Ferreira, proferida em junho do ano passado. Olha bem, eu quero que vocês leiam comigo aqui esse trechinho. É necessário que conste no acórdão recorrido a descrição dos fatos, né? E de como o procedimento se desenvolveu no primeiro grau de jurisdição, uma vez que esse Tribunal Superior recebe os fatos tal como descritos no acórdão recorrido, súmula 7. Então vejam, pessoal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles não reexaminam fatos, mas eles podem revalorar os fatos, revalorar as provas, né? É que outro julgado que eu coloco aqui para vocês também, e daí a gente vai encerrar, tá bom? Esse trecho aqui interessantíssimo, né? É um caso de penal, é aquele caso que eu já mencionei antes para vocês, recurso especial número 1867116. Ao contrário do que, aspas, ao contrário do que sustenta o agravante, o conhecimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público prescindiu do reexame de fatos e provas, apenas de sua revaloração, uma vez que os dados necessários para a sua solução, exemplo, no caso concreto, o valor dos tributos sonegados, que é o crime lá que estava em análise, né, faziam parte da moldura fática delineada no acórdão recorrido. Portanto, não é caso de aplicação da súmula 7 desta corte, tá certo? Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui essa aula de hoje. O vídeo acabou ficando longo demais, eu não gosto que fique longo demais, para não ficar muito pesado para vocês, né? Nós vamos concluir essa série sobre recurso extraordinário e recurso especial na próxima aula, oportunidade em que a gente vai falar sobre o procedimento, né, desses recursos. E a gente vai acabar voltando, né, nesses pontos, alguns desses pontos aqui nos referimos na aula de hoje também. Eu agradeço muito, né, a atenção de vocês. Até a próxima.